Cara, eu tava tendo sabe aquelas reflexões, aqueles pensamentos que você tem antes de dormir? Eu tinha deitado aqui pra dormir, até botei um negócio na televisão, que amanhã vai ser um dia longo, enfim, começa a semana de provas. E aí, cara, me veio aquelas reflexões do nada, sabe? Vocês que viram os stories pra trás, eu tinha postado a foto da minha cadela, né? Minha cadelinha morreu, faleceu em 2021. Foi no dia 2 de setembro de 2021. Vão fazer 4 anos, cara, que ela morreu. E de lá pra cá entraram duas novas cachorrinhas na minha vida, que eu amo elas de paixão. Apesar, apesar de tudo, eu amo elas de paixão, assim. Então, já vieram novas, assim, mas... Sabe, a primeira a gente nunca esquece, tal. E ela veio de uma recordação. Uma recordação numa foto dela, no meu celular. Meu celular mandou aquela recordação, sabe? Quando... fotos que talvez você lembre. E apareceu a foto dela pra mim. Eu tava na fazenda, cara. Foi domingo à noite. Tava na fazenda, assim, pá. Apareceu a foto pra mim, cara. Eu vi ela ali. E, mano, eu chorei como eu não chorava assim há muito tempo. Sabe, há muito tempo. Eu tive 2 cachorrinhos, os 2 pequenos. Ela e a Lari, né? E o outro, o Biduzinho, faleceu também em julho de 23. Só que a Lari, ela foi eu senti mais por ela. Por conta que, cara, primeiro que na época eu tinha 16, né? Quando o Biduzinho faleceu eu já tinha 18. Eu já tava mais maduro, então. Só que a Lari, eu escolhi ela, sabe? Quando a gente foi no pet shop, eu tinha escolhido ela pra adotar. Eu escolhi ela e meu irmão escolheu o Biduzinho, né? Eu escolhi a fêmea, ele escolheu o macho. E eu até coloquei o nome dela, era o nome de uma menina que era muito minha amiga na época, né? E aí eu coloquei o nome dela, tá, de homenagem, pá. E é um nome que eu sempre achei muito bonito, Larissa, né? Sempre gostei muito. E aí, cara, ela foi ficando bem debilitada e tal, até que chegou o dia que a gente teve que sacrificar ela. No dia que aconteceu, foi uma quinta-feira. Eu não senti tanto assim, sabe? Eu fui pra escola, normal. No dia seguinte foi o baque, sabe? E eu tava pensando nisso, eu vou chegar ainda. Você vê como é minha linha de raciocínio. Eu chorei como não chorava há muito tempo. Eu não sou um cara muito de chorar, né? Tipo assim, eu me emociono e tal. Também não sou muito de me emocionar. É difícil, cara, é difícil. Assim, me tocar em questão de emoções, né? Existem músicas que sempre que eu escuto, sabe, eu não consigo não, pelo menos lacrimejar o olho. Uma dessas músicas eu cantei pra minha mãe no aniversário dela. Outra dessas músicas eu cantei pro meu pai no aniversário dele. E tem outras músicas que sempre tô triste, porra, eu escuto elas sabe, bate um negócio bem aqui. Então eu não sou um cara muito de chorar, não sou um cara muito de me emocionar. Mas é uma parada bem assim, sabe, é difícil me fazer chorar. Eu já assisti vários filmes que falavam que, nossa, você vai chorar muito, e eu não chorei, né? Acho que tem que ser algo assim, sabe, que realmente me fale muito sobre mim, que me mostre muito sobre mim, ou que me conecte muito, assim, alguma coisa, sabe? É difícil, é complicado, cara, é complicado. Então, e eu sinceramente não sei explicar porquê. Já tive várias mortes de personagens que eu gostava pra caramba, em jogos, em filmes, em séries, e não chorei por causa disso. Eu sou um cara que choro pouquíssimas vezes. Mas quando eu choro, o choro geralmente é verdadeiro, né? Até porque eu não sou nenhum ator. Então, cara, isso me fez chorar como muito tempo eu não chorava. E agora eu vou parar de enrolar aqui e falar o que eu realmente queria falar. Eu vejo muitas pessoas já me falam assim, pô, Dudu, porra, toda vez que eu encontro tu tá, porra, pra cima, alegre, sorrindo. Fala, porra, não, vamos fazer, vamos, tal, não sei o que. Nunca vi você triste, nunca vi você cabisbaixo, nunca vi você desanimado pra nada. Isso é uma coisa, cara, que
tento passar assim, sabe? Eu tento sempre ser a minha melhor versão, sempre ser o melhor de mim, sempre demonstrar alegria para as pessoas. Sempre demonstrar alegria para as pessoas de uma maneira ou de outra, porque de tristeza o mundo tá cheio, de coisas que deixam a gente triste, o mundo tá cheio, né? E eu acho que o mundo precisa de mais pessoas alegres. Então, eu sempre tento ser. Claro, eu não vou estar feliz, sorridente e elétrico todos os dias da minha vida. Tem dia que eu vou estar bravo, estressado e tal. Posso responder mais atravessado, mas dependendo, pessoas, por exemplo, no meu local de trabalho nunca me viram triste. Pessoas no meu local na minha faculdade nunca me viram triste. Muitas pessoas na minha escola também, na minha antiga escola, também nunca me viram triste. Vários amigos meus nunca me viram chorar, nunca me viram desabafar, nunca me viram nada. Porque eu sempre tento, sabe, transparecer essa energia. Porque por mais que o dia esteja ruim, por mais que seja um dia foda, por mais que o dia seja ruim, por mais que o dia seja desgastante, estressante, foda, eu chego no fim do dia, beleza, esquece isso. Um dia de cada vez a gente vai vivendo, sabe? O pior dia que eu tive até agora no meu ano foi recentemente, até foi dia 3 de abril, por uma série de fatores que aconteceram. No pior dia que eu tive no meu ano, eu não chorei, sabe? E no dia seguinte, que eu tinha tido um dia horroroso, e eu acordei no outro dia, já era um novo dia, já era umas novas 24 horas, eu já tava de boa, tranquilo, esquecido de sair, entendeu? E eu acho que é isso, cara, sabe? Acho que é isso, assim, sempre tento passar essa minha alegria para as outras pessoas, mas ninguém é de ferro também, não. E aí eu vejo isso assim, e eu já me perguntei, eu falei, cara, porque realmente eu não tô brincando, muita gente já me falou, caralho, Dudu, nunca vi você chorar, nunca vi você triste, nunca vi você chateado com nada e tal. Sempre vejo você, porra, você tá feliz, você tá alegre, você tá sorridente, você tá zoando, pá. Você tá sempre passando essa energia maravilhosa e tal. Já me falaram muito isso. E eu já pensei nisso, velho, eu acho que é porque, tipo assim, eu já tive eu já me quebrei tantas vezes, sabe? Que, sabe, não compensa mais eu demonstrar isso. Porque eu sofri bastante quando eu tinha mais ou menos, quando eu era criança, cara. Nas minhas escolas, assim, eu era bem zoado, mas eu também reconhecia que eu não era, não, tipo, olhando pra trás eu não falo assim, caralho, eu não merecia ser zoado, não, até porque se fosse eu, provavelmente eu me zoaria também. Mas isso são diversas condições e tal, e quando você passa por tudo isso, cara, você vai amadurecendo, né, você vai criando casca e tal, e eu acho que eu aprendi a lidar com esse processo da dor, do sofrimento, de chorar, de ficar triste, zangado e tal. Aprendi isso muito mais rápido, principalmente porque eu passei muito por isso quando eu era criança, seja na minha família, né, seja no meu ambiente escolar, seja em outros lugares que eu ia. Eu passei muito por isso já. E aí, cara, eu cheguei numa idade que, assim, beleza, pode falar o que tu quiser aí, não vai me atingir, né? Não vou falar que eu tenho gatilho, gatilho, porque eu acho isso muito batido. Não tenho muitos gatilhos, mas certas coisas me fazem relembrar, tipo, a morte da minha cadela. Não gosto muito de falar sobre isso, né? Por exemplo, a morte da minha cadelinha, do meu cachorrinho, eu não gosto muito de falar sobre isso. Que aí, mano, me vem as lembranças tudo e como elas eram importantes pra mim. Eu lembro que eu chegava em casa e, mano, eu passava a mão nela, fazia um carinho, conversava com ela assim. Então é foda, bicho, esse é um assunto que eu não gosto muito de falar, sabe? Mas acontece. E eu tô gravando esses vídeos aqui pra passar essa minha reflexão. Não quero que vocês sintam pena de mim, nada disso. Eu odeio, não precisa sentir pena de mim. Eu odeio demonstrar fragilidade. Mas é uma coisa que eu tô tentando
conversar aqui com vocês sobre essa reflexão que eu tive, sabe? Às vezes você vê uma pessoa que tá sempre alegre, sempre feliz, sempre sorridente, você pensa, tipo, caralho, o que aconteceu e tal. Às vezes a pessoa passou por muita coisa. Às vezes você pensa, tipo assim, pô, a pessoa tá feliz, alegre, sorridente, numa segunda-feira, 9 horas da manhã, na aula de Química 2, tá ligado? Aí você pensa assim, caralho, o que aconteceu e tal. Às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa já passou por poucas e boas na vida, e essa é a maneira que ela encontra de tentar ser algo que ela não conseguia ser no passado, né? Por conta de vários fatores que aconteceram. Então, assim, às vezes um jarro quebrado guarda uma flor muito bonita, e um jarro inteiro guarda uma flor podre, né? Fica essa de reflexão. Às vezes, um jarro quebrado guarda uma flor bonita, e um vaso intacto, né, sem nenhum arranhão, guarda uma flor podre, né? Então, enfim, acho que essas são coisas que acontecem, passam por nosso processo, que a gente sempre tem que estar ligado. E pessoas muito importantes para mim nesse ponto foram meus amigos, cara. Minha família também, é claro, mas assim, eu definitivamente não seria o que eu seria sem os meus principais amigos, porque eu sou uma pessoa diferente em cada núcleo social que eu tô. Eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa dentro do meu quarto, eu sou uma pessoa na casa da minha avó, sou outra pessoa no trabalho, na faculdade, com os meus melhores amigos, com os meus amigos da faculdade, com os meus amigos do futebol, sabe? Sou uma pessoa diferente em várias coisas, e essas pessoas moldam minha personalidade. E é muito bom saber, assim, que a gente tá rodeado por pessoas que a gente pode confiar, sabe? E é isso. E ninguém deixa de ser mais meu amigo ou menos meu amigo porque não me apoiou no momento difícil, sabe? Porque não... Ninguém vai deixar de ser mais meu amigo. Ninguém vai ser mais meu amigo ou menos meu amigo porque não me apoiou no momento difícil, porque não foi na minha festa de aniversário, porque nunca veio na minha casa e tal. Não leva isso em consideração, sabe? Porque, tipo assim, cara, já convidei muita gente pra vir na minha casa, sabe? Já fiz festa aqui em casa e tal. A pessoa veio aqui, entrou na minha casa, não falou comigo, não me cumprimentou, não deu um oi, foi embora e comeu e bebeu as minhas custas, não falou nada, sabe? Então, essa pessoa já veio na minha casa e meu melhor amigo nunca veio aqui, então ele não é meu melhor amigo. Não, sabe? Eu acho isso uma bobagem do caramba. Eu acho que a vida se dá de experiências, assim. E existem pessoas e pessoas e pessoas. Eu não guardo rancor de ninguém, acho que a vida é muito curta pra gente guardar rancor, sabe? Mas eu não guardo rancor, mas eu não esqueço das coisas. Eu sei muito bem quem já me machucou, quem já me feriu. E eu sei muito bem quem já me machucou, quem já me feriu. E eu sou um cara muito coração, assim. Pra eu me afastar de alguém é muito difícil. Mas se eu me afasto de alguém é porque eu realmente vejo que aquela pessoa me causou muito mal, sabe? Muito mal. E às vezes, não foi nem a pessoa que me causou mal por culpa dela, mas às vezes foi alguma coisa que acabou acontecendo por conta de outra pessoa ou por uma atitude minha. E aí eu acabei ficando mal por ter feito a pessoa, a gente acabou se afastando. Isso aconteceu com algumas pessoas, mas enfim. Eu sou um cara, mano, já passei por muita coisa quando era criança. E hoje, infelizmente, eu já não passo mais por isso, mas eu encontro também muitas decepções, assim, sabe? Em relações pessoais, seja de amizade, seja decepções amorosas, tem pra caramba também. Porque eu sou um cara... Eu sou emocionado demais, eu acho que essa é a palavra certa, assim, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa muito intensa. E essa minha intensidade, às vezes, pode assustar algumas pessoas, né? Faz algumas pessoas se afastarem de mim, mas eu sempre tento ser um cara legal. Lógico que a gente não vai agradar todo mundo e tal, mas se eu puder desagradar o menor número de pessoas possível, eu vou estar feliz, né? Então, assim, eu sei que existem pessoas dentro do meu ambiente acadêmico
que não gostam de mim, né? E geralmente as pessoas que não gostam de mim, eu sei exatamente quem elas são, porque elas demonstraram isso de alguma maneira. Tem as pessoas que não ligam pra minha presença ou não, e tem pessoas que eu acho que não gostam de mim, mas nunca tive essa confirmação e tal. Mas isso também não me importa, não me interessa. Mas eu sei que essas pessoas que não gostam de mim abertamente, que já demonstraram isso, eu sei que essas pessoas, elas não vão me fazer bem, então eu não vou me aproximar delas, né? E se tiver um amigo meu que estiver conversando com elas, eu não vou conversar com esse meu amigo, porque eu vou ter que conversar com elas também, né? Então, às vezes, algumas dessas pessoas, enfim, é foda, é ruim de aturar, mas é isso, acontece. Existem pessoas que não gostam da gente, mas de uma coisa eu tenho certeza, na verdade eu não tenho certeza de nada praticamente, né? Inclusive eu falo que eu não me acho, eu tenho certeza, mas faz parte da minha outra personalidade, né? Mas assim, eu tenho quase certeza que no meu ambiente acadêmico mais pessoas gostam de mim do que pessoas me odeiam, pelas maneiras como as pessoas me tratam e tal. E eu acho que a gente tem que passar isso, a gente tem que buscar sempre ter uma leveza, sabe? E conversar com as pessoas de maneira direta, sabe? Eu sempre gostei assim, porra, você tem um problema comigo? Fala comigo. Vamos resolver isso daí. Você tem uma questão comigo? Fala comigo, vamos resolver isso daí. Eu tenho um problema com você, eu vou falar com você, vamos resolver. Não gosto de ficar brigado, não gosto de ficar guardando essas coisas todas, porque, cara, a vida é muito curta pra gente ter ressentimento, sabe? Então é isso. Até tem um caso aí de uma pessoa que a gente era muito próximo, e a gente era muito próximo mesmo, a gente conversava quase todo dia, e aí a gente acabou se afastando por conta de outra pessoa, de um terceiro, né? Não por minha culpa, eu não tive nada a ver com a história, mas um terceiro que implantou uma briga com a gente acabou se afastando e tal. Depois de um tempo a pessoa quis voltar a conversar comigo, eu não quis, simples, né? Se eu encontrar na rua, vou cumprimentar, vou conversar, mas nossa amizade já não vai mais ser a mesma coisa, entendeu? Justamente por conta de que aconteceram tudo isso e pra mim algumas coisas são imperdoáveis, sabe? Mas a gente tem que ter essa noção, essa dinâmica. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês lembrarem. A rosa mais bonita do mundo também pode ter espinhos, né? Então, não é porque uma pessoa ela é sempre alegre, sempre feliz, que ela não vai ter um momento de raiva, que ela não vai ter um momento triste, mas às vezes ela só se recolhe, né? Às vezes as pessoas podem ser como um girassol, né? Quando o sol tá aqui, o girassol tá de frente pro sol, sorrindo. Quando o sol se recolhe, o girassol se recolhe, vira o rosto, né? Pode ser uma flor que está ainda prestes a desabrochar, então são coisas assim, e eu já não sei mais o que eu estou falando, mas essa reflexão eu gostaria muito de falar, fazer isso com vocês pensarem assim, sabe? Porque realmente é uma coisa que me tocou muito, eu parei pra pensar nisso agora no banho, antes de dormir, sabe aquelas reflexões que vem meio do nada? Então aconteceu isso. E é isso, cara, só queria deixar essa mensagem para vocês. Nem todo mundo que me segue no Instagram conhece todas as minhas versões. E eu também não queria que todos os meus seguidores conhecessem todas as minhas versões. Porque às vezes nem eu conheço todas as minhas versões, né? Porque eu digo, nós costumamos ser as pessoas, formar as nossas personalidades dependendo do ambiente que a gente está, dependendo das pessoas com quem a gente está. Então, isso é completamente normal. Eu sei que tem algumas pessoas que me seguem que são mais jovens do que eu. E, cara, se você tá num momento assim, caralho, difícil, sabe? Se você tá tentando entender, fala, porra, por que... É normal, cara. Normal, todo mundo tem essa fase. E a gente vai passar por isso, na maior dificuldade. E é isso. Você que tá vendo esse story aqui, se você não me conhecer direito, se você me viu uma vez na vida, 2 vezes na vida, 3 vezes na vida, cara, se você me segue e eu te sigo de volta, é porque você significa alguma coisa pra mim. E talvez eu signifique alguma coisa pra você, né? Mas pode ter certeza de uma coisa,
Se você me seguiu e eu te segui de volta, você significa alguma coisa pra mim. Então pode... Cara, se você quiser responder essa story, você que foi o guerreiro, teve a paciência de chegar até aqui, porque eu sei que não é fácil flodar um monte de story, e eu realmente não costumo fazer isso, né? Eu não sei quando eu tô fazendo análise pós-jogo, mas não é o caso. Cara, responde essa story aí. Se você quiser responder, responde. Se não quiser responder também. Mas algum dia, se vocês estiverem tentando entender alguma coisa assim, ou querendo saber como eu me sinto, ou até mesmo o que eu fiz para superar esses traumas do passado, eu sou um livro aberto, cara. Eu sou um livro aberto, eu posso contar experiências que eu tive, coisas que eu fiz pra superar, as formas que eu passei por isso. E às vezes a maneira como eu lido com cada dor, porque, sabe, é complicado, não é muito fácil, assim. E eu sei que tem pessoas aqui que me seguem, que são mais jovens do que eu, e tem gente que é muito mais velha do que eu. Então eu não vou pagar aqui, tipo, não, porque as minhas experiências... Pô, eu só tenho 19 anos, vou fazer 20 agora, mês que vem. Daqui um mês eu faço 20. E, porra, 20 anos é muita coisa. Mas não vou falar que eu tive muitas experiências, mas uma coisa eu falei, eu já fui muito quebrado na vida, mas a gente vai se reconstruindo, a gente vai passando por cima disso. E é isso, essa é uma reflexão que eu queria fazer. Eu já não sei mais o que eu tô falando, mas tive esse momento de reflexão e eu queria conversar isso com alguém. E já que não tem ninguém aqui pra conversar comigo, eu queria conversar isso com alguém. E já que não tem ninguém aqui na minha casa pra conversar comigo, pra falar sobre isso, então eu vou passar meus sentimentos da melhor forma que eu sinto, que é falando aí na câmera, né? Falando com a câmera no Instagram, enfim. Por mais que ninguém vai ver, ninguém precisa ver esses stories aqui, eu sei que isso, o fato de eu passar isso já tirou esse pensamento da minha cabeça, sabe? Já me fez passar isso, já me fez... Se uma pessoa só ver esse story até o final, se essa pessoa entender o meu ponto de vista, entender essa reflexão que eu quis passar, pra mim já tá bom. Eu não preciso mudar o mundo, eu não preciso fazer com que o mundo me entenda. Eu não quero que o mundo me entenda. Se uma pessoa me entender, pra mim já tá bom o suficiente. Certo? Então é isso, valeu, um abraço.